Fala, galerinha, estamos aqui hoje com ela, Giovana Santos, a Gigi, né? Atleta aí do Flamengo. Uma honra estar aqui com ela, uma atleta aí que eu admiro muito, atleta peso pesado, mais de 78 quilos, hoje a número 1 aí do Brasil, no cenário nacional. E para a gente está sendo uma honra tomar esse café com o judô com a Giovana. Espero que seja um papo muito bom e eu e todo mundo, né, todo o Brasil, possa conhecer um pouquinho mais da Giovana Santos aí, do seu lado pessoal, o seu lado profissional, que a gente já sabe que é foda, né, o lado profissional dela. Ela é uma atleta peso pesado e hoje eu acho que ela vai quebrar aqui o principal paradigma que a gente tem dentro do judô, que eu percebo muito, que é dizer que os pesos pesados não treinam muito, não são muito disciplinados na alimentação. E eu conheço assim um pouquinho a Gigi de longe e eu percebo que ela é diferente de tudo isso, né? Uma atleta disciplinada, que faz todos os compromissos ali certinho, tanto na parte alimentar, física. Então ela vai mostrar para vocês esse tanque de guerra, como que foi fabricado e é gerado aí esse tanque de guerra Giovana Santos. Giovana, se apresenta aí pra galerinha que não te conhece e para as que te conhecem também aí, fala um pouquinho de ti. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem. Para mim é uma honra estar aqui também, ainda mais todo o trabalho que você está fazendo do judô. Todos os atletas devem te agradecer muito, porque graças a você, todo mundo, tem gente que, meus amigos, falam assim, cara, comecei a seguir o Café com Judô, agora eu tô mais ligada no judô, tá mais fácil de entender. Então o trabalho que você está fazendo é sensacional pro nosso esporte. E eu sou a Giovana Santos, atualmente defendo o Flamengo, sou da terceiro sargento da Marinha também. E o que eu posso falar de mim, assim, acho que, acima de tudo, hoje em dia, graças a Deus, assim, como eu posso explicar? Cara, eu vim de um lugar onde todo mundo achava que eu não ia ser muita coisa, porque eu nunca conquistei nada na época de base, de júnior. Se você for ver o meu histórico, assim, eu não tenho grandes resultados novinha, nunca viajei internacionalmente, nem no Sub-18, nem no 21. Então, eu falo que eu sou uma grande improvável que deu certo, mas quando Deus tem um propósito, independente do que as pessoas falam, quando Deus já marcou a sua história, Ele faz acontecer, ainda mais quando você se dedica, que é uma das coisas que eu fiz muito, muito nessa época que eu não ganhava nada, até hoje eu faço. Eu acredito que esse é meu diferencial, assim. Todo mundo fala que tem que fazer só A, eu faço A, B, C, sempre busco mais, sempre quero mais. E graças a Deus, tenho hoje em dia, né, eu sou da seleção principal sênior, tenho meus títulos internacionais, os nacionais, que no brasileiro e no troféu eu estou invicta, né, graças a Deus, e continuar trabalhando sempre mais. Cara, eu já fiquei assim... Eu nem botei essa pergunta no roteiro, mas eu sabia que ela ia acontecer, né? Sobre a Giovana que estourou no sênior, né? Para quem não sabe, a categoria sênior é a categoria profissional do judô, a categoria adulta, né? Quando você sai das categorias de base e se torna profissional ali, adulto, é sênior. Quando você tem 16, 17, 18, até 15 anos, você já pode ser sênior, né? Porque é como se fosse no futebol, a base, né? E às vezes o cara já sobe da base para profissional. E eu lembro a minha experiência com a Giovana, assim, do cara que fomenta o judô, foi num brasileiro universitário que eu vi ela e eu achei ela muito forte, muito boa de judô, muito habilidosa. E eu, cara, quem é essa menina? Quem é essa mulher aí? Que eu nunca vi ela lutando nada, nunca vi ela ganhando seletiva nacional, nunca vi ela ganhando nada. E ela parece ser muito melhor do que todo mundo. Tava escondida aonde? Será que é naturalizada? Pô, mas ela tem muito jeito de brasileira. Aí depois que eu fui conhecer, aí eu pouquinho ganha dela. Aí eu pensava, mas é porque é de São Paulo, lá é muito difícil sair de São Paulo. Eu sei que é difícil, mas o que eu tava vendo ali cara, isso é muito... Tipo assim, o que aconteceu na base que não deu certo? Porque a Giovana que eu vi ali lutando no brasileiro universitário, cara, aquela Giovana ganhava fácil a seletiva nacional, o MIT. O que aconteceu? Me fala aí. Nem tinha essa pergunta no roteiro assim, cara, mas realmente é impressionante. Tipo, é impressionante você não ter ganhado esses títulos na base, ter ido pro Mundial, porque
O que eu vi ali era de uma atleta que estava acabando de sair da base, mas que já era muito superior a todo mundo, até mesmo no sênior. E por que você não ganhou as competições na base? É porque não deu mesmo? Na verdade, assim, comparando a todo mundo, eu comecei a competir muito tarde. Eu parei uma época, né? Eu devia ter uns 12 anos, assim. Eu parei essa fase, tipo, quando... Eu comecei com 4 anos, fiz até os 12 anos. E até aí, só lutava campeonato baixinho, assim, nada de alto rendimento. E aí, quando eu voltei com uns 14, 15 anos. Aí, tanto que eu fiquei primeiro em Santo André. E aí, nisso, tipo... Eu sempre ganhei destaque por ser grande, desde pequenininha. E aí, comecei a treinar. Aí, eu comecei assim, não, vamos pra uma competição, vai dar certo, vamos lá. E aí, comecei a me destacar, tanto que eu fiquei 1 ano e meio no Santo André. O São Caetano já me contratou, que foi basicamente a minha escola, assim, de formação como atleta de alto rendimento. Só que no Sub-18, a minha mãe não deixava eu competir seletiva nacional, porque eu tinha conseguido uma bolsa na escola. E ela também não entendia muito. O mundo do judô era tudo novo. Aí a mãe assim, não, você não vai lutar seletiva nacional, porque você vai ganhar e aí você não vai conseguir estudar, vai perder sua bolsa, eu quero que você continue com a sua bolsa. E era 100% no colégio particular muito bom, que era o colégio metodista. E aí, nisso, minha mãe não deixava. O Sub-18 nunca pude lutar seletiva nacional. E aí, nisso, às vezes eu me machucava o joelho. E assim, eu me dedicava muito, batalhava muito, mas... Pô, no meu interregional eu lutava com a Beatriz. Eu já lutava com a Bia naquela época. Então, assim, São Paulo também tinha um nível altíssimo. Eu e a Bia caía no Golden direto. Aconteceu alguma coisa? Não, pode continuar. Eu e a Bia ia no Golden direto e sempre batia na trave ali. Aí eu ia fazer a disputa de terceiro e a Bia fazer a final e ganhava em 15 segundos a luta. E eu, era pra eu estar na final, que ódio. Mas aconteceu, cara, foi o que eu falei, propósito de Deus, assim. Eu dava o meu máximo ali, batalhava, treinava, mas não conseguia ganhar as competições na base, não lutei muito, né? Mas, tipo assim, no júnior eu lutei taça, fiquei vários terceiros na taça, lutei seletiva, já fiquei em segundo, já fiquei em quinto, mas ganhar mesmo, nunca ganhei. E eu não tenho o que explicar, eu sei que no sênior, ainda mais na superação que teve toda a parte da pandemia da minha família, foi uma questão, assim, de eu começar a me dedicar muito. E aí, nessa parte final, comecei a ir pra Pindamonhangaba, nos treinamentos que tinha na época do Covid, assim, que eu acho onde minha chavinha mais virou, que foi quando eu comecei a treinar direto com a Suelen, com a Bia. E aí, foi acho que onde era o principal, assim, pra eu disparar, assim, que era o que faltava. E aí, depois disso, quando eu comecei a lutar no sênior, comecei a ganhar. Cara, você falou que não tinha como explicar, mas você já explicou tudo. Você não lutou o Sub-18. Cara, o Sub-18, eu falo isso pros meus atletas e pra muita gente. É a 5ª série do judô, sabe? É a parte que você mais evolui ali como atleta profissional, porque você tá saindo ali do Sub-13, do Sub-15, que na minha opinião são categorias ali que você tá começando a se descobrir se vai realmente seguir aquela vida de atleta. Tem muita gente que leva mais como brincadeira ali, como um esporte só para diversão mesmo, para sair do sedentarismo, né? E o Sub-18 é a hora que o bicho pega, é a hora que você chega no treino, você não treina mais com o Sub-15, com o Sub-13, você só treina com o 21, sênior e com a galera do Sub-18. Então, você apanha muito mais do que bate, e ali é a parte que você evolui. Então, você pulou essa etapa e aí você foi... É bizarro isso, porque é muito doido, é muito inusitado a pessoa pular o Sub-18 e chegar na seleção principal. Eu costumo dizer que é a primeira vez que eu estou escutando isso, né? Eu não lutei o Sub-18, aí lutei ali, aí fiz o 21 de base e cheguei na seleção. Eu acho que talvez tenha outras histórias parecidas, mas eu não conheço. É a primeira vez que eu escuto isso. E, cara, escutando isso... falando agora como técnico, como judoca, ainda tem muito para extrair aí da Giovana, né? Então, graças a Deus. Tem muita evolução aí. Essa evolução aí a gente não sabe aonde vai parar, né? Pode ser no topo do mundo, a número 1 do mundo. Mas, cara, pelo que eu vejo daquela Giovana lá do Brasileiro Universitário que eu vim e venho acompanhando até agora, eu vejo que se você está evoluindo... Eu lembro que no começo você tinha golpes para essa direção, agora você tem para as duas. Então, assim, eu começo a ver uma atleta mais evoluída e agora, com esse papo aqui, com esse podcast, eu começo a ver que a Giovana ainda tem muito para evoluir e, quem sabe, chegar no topo do mundo, né? Que legal, Giovana. Giovana, você começou o judô lá
com quantos anos, assim? Eu comecei com 4 anos no colégio, né? E aí esse meu sensei, na época eu parei porque eu sofria bullying na escola. Os meninos ficavam me zoando, tipo... Ah, ela fica batendo na gente, vamos zoar ela durante o restante da escola inteira. Aí eles ficavam, tipo, me perseguindo, fazendo piadinha, fazia música. Aí chegava no treino, eu batia neles. Aí ficava nesse ciclo. Falei, cara, alguém vai ter que romper. Aí quando eu parei de treinar judô, eles pararam de me zoar. E eu parei. Só que assim, meu sensei, o Michel Henry, inclusive, um beijo. Feliz aniversário atrasado. Ele viu o potencial em mim. E graças a ele, por isso que eu falo da importância dos senseis de criança. Porque ele viu que eu tinha algo diferente. E aí o meu irmão continuou. Hoje em dia, meu irmão é atleta de judô também. E o meu irmão continuou e eu parei. E numa troca de faixa do meu irmão, esse meu sensei chegou pra minha mãe e falou, cara, e a Giovana? A Giovana tinha muito potencial, cara. A Giovana tem que voltar, tem que voltar. Minha mãe explicou a situação da escola. Ele, não, ela vai lá pro meu clube Santo André. Leva pra Giovana, eu dou um kimono pra ela precisa voltar. E aí, quando eu voltei, 1 ano e meio, o São Caetano me contratou e fiquei 6 anos lá, toda a minha parte, assim, de golpes, essa parte toda de variedades, assim, eu desenvolvi lá, né, graças a Deus, assim, Sensei Sabino, Sensei Bacelar, Sensei Mário Tsutsui, que tá lá agora também, todos eles, assim, foram muito fundamentais na minha formação, assim, de atleta de alto rendimento, kumikata, toda essa parte base que a gente aprende, eu aprendi no São Caetano. E aí eu falo que a minha parte nacional, tudo que eu aprendi aqui foi no São Caetano, mas a internacional foi o Flamengo que me deu todo o suporte, assim, que eu comecei a viajar quando eu entrei pro Flamengo, né? E aí eles já me trouxeram uma visão lá de fora. E assim, é muito legal você ver como cada ambiente te agrega no que você precisa na hora. E o que acho que mostra que eu continuo assim era a minha dedicação, tipo... Todas as vezes que eu chegava, batia na trave em terceiro, em segundo, isso me deixava mais motivada ainda. E, assim, muito alinhada também com Deus. Porque quando a gente vê, assim, as coisas, cara, não tem explicação, é muito improvável, é quando Deus está na parada. Porque Deus adora trabalhar com os improváveis. Então, assim, eu gosto muito das passagens onde Deus usa pessoas que são inusitadas. Tipo, como que essa pessoa... Olha isso, tipo, ela não ganhou em nada no júnior, na base, e hoje em dia ela está na seleção principal. Então, assim, Deus é surreal, assim, quando Deus tem um propósito, pode ser humano que for falar alguma coisa, se Deus está alinhado, vai acontecer. E aí o Flamengo me deu todo esse suporte internacionalmente, ainda mais com a Sensei Rosicléia, né? Que tem toda a experiência gigantesca no feminino e que me ajuda muito, assim. Todo o trabalho da comissão técnica no Flamengo tem me ajudado muito. Aí, tudo que eu trago para eles específicos, eles me ajudam. Sensei Renan, Valtinho, Murilo, todo mundo, assim, me ajuda de uma maneira surreal. Porque eu falo, cara, eu preciso fazer uma coisa a mais. Porque foi isso que eu aprendi antes, que quem quer tem que fazer coisa a mais. Não dá para fazer só a coisa. Cara, eu preciso fazer um treino a mais. Preciso fazer outra coisa, preciso fazer outra coisa. E eles sempre topam essas maluquices comigo. O meu parceiro de treino rock também, e eu falo assim, cara, preciso estar 8 da manhã no clube treinando tatame, e aí a galera tá lá me ajudando. Então toda essa parte, assim, toda a equipe que teve comigo nessa trajetória foi fundamental para ir avançando as escadas, sabe? Porque por mais que eu não estivesse no primeiro lugar, eu tava me dedicando absurdo, assim, treinando muito, e foi o que você falou, eu era sub-18, mas só treinava com sênior, apanhava dos meninos, e peso pesado, na minha visão, assim, comparando, não dá pra gente ficar treinando só com feminino, ficar treinando com 5'7", 6'3", tipo, esses pesos muito leves não ajudam a gente na nossa realidade. Então, assim, treinar com homem, sofri, já chorei horrores em treino, mas hoje em dia eu colho de toda essa dedicação, de toda essa parte que eu fiz no meu passado. Cara, e assim... Essa parte que você falou sobre o treinamento, o treinamento feminino do Mar de 78 é um pouco difícil, realmente, porque a gente está falando da categoria 78 quilos, que, vamos lá, a mulher aí que pesa mais nesse peso deve pesar 85, porque mais do que isso aí vai ser um corte muito agressivo de peso. A gente pega o Mar de 78 de atletas pesando 130, 140 quilos, e aí não dá vazão, não é um treino específico ali, não é legal. O estilo de judô é diferente, o peso corporal é diferente. Então, as meninas do Mar de 78, elas buscam a evolução com os homens, né? Com os 100 quilos, 90 quilos, os Mar de 100 quilos.
E, cara, apesar do peso ser parecido, mas Não, a força é é totalmente... um cavalo ali. Totalmente diferente. Tanto que quando tá perto, assim, de competição e coisas específicas, a Sensei já seleciona ali a galera e fala assim, ó, você vai ser fulano, mas imita a mulher, não é pra você ir com toda a sua força, senão vai matar a pessoa. Então, assim, a gente tem que trabalhar com uma união da equipe também. Então, o masculino, quando tá perto de competição assim, às vezes eu falo, tipo, sei lá, pro meu amigo Viegas, que é mais alto, eu falo, pô, hoje você vai ser a francesa. Aí ele, tá bom. Aí ele já vai lutando, adaptando, assim. Porque é o que a gente tem. Ou se não, ir treinar, buscar onde tem outras pesadas. O que me ajuda muito são os treinamentos internacionais. Que é totalmente, tipo assim, o que eu preciso. Porque lá estão as meninas que eu vou competir, que são a minha realidade. E aí, às vezes, eu, tipo, tô sofrendo no clube, mas porque eu tô treinando com os meninos. Aí, quando a gente vai treinar com as meninas, a gente vê que tá tudo bem, que tá encaminhando o trabalho, tá dando certo. Eu fico... Ufa, porque, cara, é muito diferente, muito diferente. A nossa categoria, ela tem essa questão e hoje em dia, ainda mais eu acho que na nossa, tipo, tem muita diferença, porque hoje em dia tem mulheres de 95 quilos, que eu já lutei, e mulheres de 180 quilos, a Fontaine, 180 quilos. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com vários tipos de pessoas. As outras categorias têm meio que um peso ali meio certo. A gente pode variar 50 quilos de uma atleta para outra. É muito louco. É muito louco. É igual eu tava, antes de vir pra cá, eu tava vendo a lista de inscritos do Grand Slam de Astana, que vai acontecer agora no final de semana. Inclusive, eu tô lá com a galera da Casa TV, né? Comentando. Um abraço aí pra todo mundo. Casemiro, Luizinho, Renata, nossa chefe lá, diretora. E eu tava vendo lá a Startseva, que é uma atleta bem mais leve. Aí, ao mesmo tempo, tem a coreana, que parece... A coreana ali pesa pelo menos 150 quilos. E eu conversei com algumas atletas que já treinaram e já lutaram com ela e fala que é uma força absurda, enquanto a russa já é um volume de luta já mais alto. Então, assim, a vida das pesadas, gente, não é fácil. E eu vejo muita gente falando, às vezes, coisas sem ter noção, sem ter dimensão do que é o peso pesado feminino, que é exatamente isso. Tem essa dificuldade, tem a dificuldade do treino, tem a dificuldade da competição, que você não sabe o que você vai encontrar ali, se você vai encontrar uma garota de 90 quilos com volume de luta absurdo, ou se você vai encontrar uma garota de 180 quilos com um Makikomi que, se derrubar, é hospital, entendeu? Sim. Então, é muito difícil hoje, e o mais de 78 quilos, na minha opinião, hoje está ali no top 3, top 4 de peso mais difícil do mundo. Na minha opinião, é mais difícil do que muitos pesos. Se você pegar ali o top 20 do mundo hoje, são atletas extraordinárias ali. Então, realmente é muito difícil essa parte, né? O Viegas é bom que ele tem um joguinho ali que parece com as meninas da França, né? Aquele sobe a mão, bota a perna, com as meninas, com as alemãs do 7-8 também, para ajudar a Carol Gimenez. E, cara, uma parada que você tava falando, que eu acho isso muito legal, e talvez muita gente não saiba. Eu percebo que tem muitos clubes, óbvio que eu não vou citar nome aqui, que fica cego com essa parada da base, sabe? Só quer valorizar, só quer dar valor ao atleta se ele tiver tido uma boa base, só quer contratar o atleta se ele tiver ido para o Mundial na base ou ganhado alguma seletiva nacional, alguma coisa. E o Flamengo não, cara. Eu vejo que o Flamengo nessa parte é diferente, porque ele trouxe ele trouxe agora a Carol Gimenez também, que é uma atleta que estourou já com mais de 25 anos, tem muito futuro aí pela frente, só que tem uma galera que fica presa nessa parada de base. E o Flamengo não, eu vejo que o Flamengo, ele deu esse suporte para vocês, eles acreditam em vocês, que apesar de não terem tido uma base assim fenomenal, vocês estão mostrando que no sênior vocês continuam evoluindo, vocês continuam se dedicando. É aquilo, né, cara? Disciplina, se tiver disciplina, se fizer o trabalho bem feito, você com 25 anos, isso é ciência. A ciência fala que com 26 anos é o ápice da forma física, né? Então, isso quer dizer que você consegue evoluir ali com 25, 26, 27, 28. Depende muito do atleta, né? Uhum. Então, é muito legal ver o Flamengo apoiando vocês nessa parte, né? A tia Rose,
Eu nem sei se ela gosta de eu falar assim, tia Rose, que eu já Ela sou... gosta que chama tia Rose. Ela sensei, ela fala que é muito sério. Todo mundo chama ela de... Eu já sou veterano, né? Aí tia Rose fica... Todo mundo chama ela de tia Rose. O Valtinho que deve... Cara, eu tive uma experiência no Flamengo lá atrás, 2016, que eu fiquei 2 meses treinando lá. Então eu conheço um pouco a galera, né? O Valtinho, ele dá um clima legal, uma energia contagiante, eu percebo isso. O Murilo é expert no Neuazá ali, eu vejo que ele é um cara que sabe muito chão. Uhum. E o Renan é um cara ali da parte tática, né? O Renan me ajudou muito na questão de canhoto. Nossa, eu tenho, é um ponto fraco. Mas eu acho que todo destro tem dificuldade com canhoto, assim. E todo canhoto tem dificuldade com canhoto. Né? Sim, o canhoto é uma questão que podia explodir e acabar. Mas o Renan me ajudou muito nessa parte de canhoto, assim. A visão que o Renan tem de treino é muito surreal. E realmente, o que você falou, o Valtinho, ele deixa um ambiente, assim, que ele tem uma energia de transmitir no treino surreal. E realmente, o Flamengo acreditou em mim, querendo ou não, eu tinha acabado de aparecer no cenário, realmente, tinha sido a primeira vez campeã brasileira, e o Flamengo já olhou pra mim e falou assim, queremos você, vem pra cá. E aí foi quando eu ganhei minhas primeiras seletivas, quando eu comecei, foi tudo no Flamengo, pra depois viajar. Então, assim, sou muito grato ao Flamengo por ter me notado, por ter percebido, e ter acreditado em mim, né? Falando assim, cara, essa garota é diferente, a gente precisa dela. Eu acho que a comissão técnica do Flamengo se encaixa perfeitamente nos seus devidos lugares, né? A Rosiclé ali com a experiência olímpica, com toda aquela bagagem que ela tem, que técnica mulher, ninguém tem mais do que ela no Brasil e talvez no mundo. O Murilo, como eu falei, com aquela liderança, com a experiência do Neuazá. O Renan com essa experiência tática, com a parte técnica no Tatiuazá também muito boa. O Valtinho com esse contágio, né, que ele contamina positivamente todo o grupo. Então, eu acho que vocês estão em boas mãos. E parabéns ao Flamengo aí por acreditar nesses atletas, que eu também, com a visão que eu tenho de judô, eu acho que é uma atitude que o Flamengo acerta, sabe? Ele acerta. Não é uma atitude errada, não tem que ficar bitolado só em pegar a galera que fez que foi pro Mundial ou coisas do tipo, né? E Gigi, você é natural de onde? Qual a cidade? Eu sei que você é paulista, mas qual a cidade? Eu nasci só no hospital, na capital, mas eu fui criada em São Bernardo do Campo, ali no ABC Paulista, tanto que a galera fica zoando porque tem os jogos, né, em São Paulo. E normalmente essas cidades brigam entre elas, aí todo mundo fica assim, cara, qual a lógica? Você nasceu em São Bernardo, começou o judô na parte competitiva em Santo André e parou em São Caetano, que é justamente o ABC Paulista. Aí a galera de São Bernardo fica, impossível, você não lutou pela gente, você é daqui, como assim? Eu fico assim, gente, aconteceu, e aí... Mas eu sou de São Bernardo, adoro minha cidade. Minha família tá toda lá, inclusive um beijo pra minha família. Minha família que topou essa aventura comigo, porque ninguém entendia nada de judô e as coisas começaram a dar certo, assim. Então, minha família realmente é uma base gigantesca pra mim, assim. Eu falo que eu recarrego minhas energias com eles. Quando eu tô cansada, assim, muito fadigada, obviamente, eu alinho com a comissão técnica, né? E passo uns 3 dias lá, aproveito, tipo, uma sexta, fico sábado e domingo, fico com a minha família, porque eles são fundamentais, assim. Eu acho que todo mundo que tem uma família que te apoia, te incentiva mais ainda, porque graças a eles eu tô aqui. No início, minha mãe bancou muita viagem, assim, nacionalmente falando, né? Me ajudou com muita viagem, me ajudou a competir, assim, comprando kimono, me incentivando, pagando nutricionista. E aí, graças, assim, ao apoio da minha família, eu falo que eu tô aqui. A família travou no Sub-18, mas de um modo geral... porque não entendia, né, todo o cenário. Ela tinha tipo assim, ela ficou tão feliz com a bolsa da escola, que ela, não, a prioridade é a sua escola, tem que ficar aqui estudando. Não, fica tranquila, eu tenho um projeto social que eu passo por essa dificuldade todo ano, tem aluno que classifica para o Campeonato Brasileiro e os pais não deixam ir por não conhecer o poder de transformação que o judô, que o alto rendimento do judô pode dar, tanto em todos os sentidos da vida, né? No sentido de estudo, no sentido financeiro, no sentido de suporte, no sentido principalmente de formação pessoal. Ali você vai ter experiências de vida que, cara, eu não sei, eu não vou dizer que em lugar nenhum, mas em pouquíssimos lugares do mundo você consegue ter uma experiência de vida que você tem no judô, sabe? De viajar, de passar perrengue, de sofrer, de lidar com suas próprias... Com seus próprios demônios, né? Ali você lida com coisas, com frustrações,
Enfim, é muita coisa. E, cara, como tá sendo a vida no Rio de Janeiro? Tá gostando de morar no Rio? Cara, eu gosto muito de morar no Rio, assim, a paz que a cidade toda traz, assim, porque eu moro na Zona Sul, o clube é na Zona Sul, eu reconheço que nem todo Rio de Janeiro é assim, reconheço que todo mundo fica bravo comigo quando eu falo isso, mas o clube é ali no Leblon, então, na Lagoa, assim, é tudo muito, muito bonito, e aqui no Rio também eu encontrei a minha igreja, que é a Igreja Batista Atitude, inclusive um beijo pra todo mundo, e eu falo que a igreja me ajudou muito a ter esse escape mental, porque quando a gente vem de outro estado, a gente meio que fica refém a só a galera do clube, assim. E é só judô, e nada na vida tem que ser uma coisa só. A gente tem que ter os momentos de escape, momento de leveza. E eu encontrei minha família aqui no Rio, que é além da galera do esporte, a galera da igreja. E assim, eu tava falando até com a minha amiga que a galera da igreja me ajudou muito a ter esses momentos assim de escape, de poder me reunir com eles, de poder falar outra coisa, conhecer outras coisas também. Hoje em dia eu tenho vários amigos que me edificam muito sem nem saber, assim, mas eu acho que para todo mundo tem que ter um equilíbrio, porque senão a nossa mente ela dá pane. Se a gente fica só em uma coisa, às vezes a gente já fica fadigado disso mesmo e nem percebe. Então, assim, a igreja me trouxe uma leveza que eu antes não tinha, tipo, de entender esse escape, assim, de ir na igreja, fazer amizades fora do esporte, fazer outras coisas, é uma coisa que me ajuda muito no equilíbrio mental, assim, então por isso que eu sou apaixonada por Rio, tanto pela parte paisagem, assim, a parte de paz, que é muito bonito, assim, as praias, tanto da galera que eu conheci na igreja, meus amigos, a galera toda, assim, é o que me ajudou muito, assim, então eu tenho um carinho gigantesco aqui pelo Rio. Cara, em relação à paisagem, eu já rodei o Brasil todo, nada é igual ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro... Até fora mesmo. Cara, o Rio de Janeiro é bizarro. Você fica ali parado olhando igual como diz no meu estado, igual um abestado. Você fica olhando ali, né? Realmente... E essa paz que a Giovana falou, gente, eu entendi. É a paz que o lugar te traz, né? Sim. Não é a paz... O Rio de Janeiro não vive em paz, não. Não, o Rio de Janeiro vive em guerra. Sim, pelo amor de Deus. Em relação à paz que ela encontra nela mesma ali. Eu entendi, vocês entenderam. E para mim não ficar devendo essa pergunta, que eu sei que tem muita gente que acompanha a gente lá de São Bernardo do Campo e vai me cobrar isso se eu não perguntar. E um dia, quem sabe aí, lutar esses jogos abertos pela tua cidade ali que tu foi criada, quem sabe lá na frente, talvez sabe? Não agora, mas... Sim, com certeza. Tem essa possibilidade? Com certeza, tem. O futuro, assim, eu falo que tá na mão de Deus. Hoje em dia tem regras, né, nos jogos também, que a galera... Antigamente podia contratar, hoje em dia já tem uma regra mais chatinha sobre contratação, de ter lutado por outro clube de outro estado, não pode lutar os jogos. Mas mais pra frente vai ter muitos jogos ainda, vai ser uma honra poder representar a minha cidade onde eu cresci, assim. Inclusive, o meu irmão faz parte do projeto, lá o Projeto Futuro em São Bernardo. Meu irmão treina lá, então, assim, eu confio totalmente no Sensei lá, até porque minha preciosidade, que é meu irmão, tá lá treinando. Então, assim, eu tenho um carinho enorme. Direto eu já treinei lá, de vez em quando eu vou pra minha cidade, ver minha família, aproveito o projeto ali, mas quem sabe no futuro? O futuro tá aberto aí, vai ser uma honra pra mim, mas vamos ver mais pra frente, com essas regras dos jogos aí. Galerinha, então fica ligado aí que daqui a alguns anos, agora não, mas daqui a alguns anos a gente pode ter aí Giovana Santos representando a sua cidade natal, né? Que é São Bernardo do Campo. Cara, e eu vejo você falando muito, né? Sobre sua religião, sobre sua fé. E é uma coisa que é bonita, motiva muitas pessoas, né? A estarem ali, é uma válvula de escape ali dentro desse universo, desse processo que é muito forte, que exige muito mentalmente do atleta. E eu vejo que você tá ali, congrega na igreja, como é o nome? Batista Atitude. Batista Atitude. Alô, galerinha da Batista Atitude. É isso aí, Giovana Santos aí, vocês têm uma estrela, cuidem bem dela, que a gente precisa dela com a cachola boa para poder nos representar aí nacionalmente e internacionalmente. Fala pra gente como é que foi chegar nessa igreja, como é que foi essa tua parte da tua fé, o que ela agrega na tua vida, sabe? Cara, eu sempre nasci, eu cresci na igreja evangélica, mas vindo aqui pro Rio entendendo sobre intimidade com Deus, porque é muito além de uma religião só. É sobre você se relacionar com Deus. Então, assim, quando eu entendi isso, minha parte, até na parte do esporte, assim, mudou por completo.
porque na Bíblia diz que Jesus chama todos cansados, sobrecarregados, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, assim, quando eu entendi isso, porque quando eu fui lutar, o primeiro aberto que teve nessa época, acho que foi 2022, se eu não me engano, eu tava sentindo muita pressão. Eu tava com muita pressão do tipo assim, cara, até agora naquele ano eu tava invicta, né? 2022 foi um ano que eu fiquei invicta no Brasil. E aí eu tava com aquela pressão, meu Deus, mas agora é pra valer, pra uma viagem internacional. Eu tava colocando muito peso sobre mim, assim. E foi quando minha mãe uma vez falou pra mim, Giovana, você já entregou a competição pra Deus? Como assim entregar para Deus? Ela tudo você pode entregar para Deus. E aí foi quando eu entendi isso. Eu falei assim, aí eu comecei a orar para Deus, li a palavra dele que falava sobre isso, sobre como ele fala que nada precisa ser pesado. Tudo quando a gente entrega para Deus se torna leve. Então assim, foi quando eu entendi que ele tem que ser o meu centro, porque a pressão nunca vem sobre mim, e sim sobre o meu Deus que me protege. Então assim, eu entreguei para ele e falei assim, Deus, eu tô fazendo a minha parte, mas acima de tudo, todo o resto eu tô entregando pro Senhor. E aí sempre tem umas vozes que falam, ai, mas você vai desistir, ai, você não é capaz, que é uma voz do inimigo, assim. E quando eu entendi essa intimidade com Deus, todas essas vozes meio que se calam, assim, porque eu entendo que é o meu Deus ali que tá me protegendo naquela competição. E eu falo porque eu nunca menosprezo nenhuma adversária minha. Nunca. Porque do mesmo jeito que eu treino, ela também treina. Então, assim, eu entendo que eu não sou imbatível, que eu não sou a Mulher Maravilha que ganha tudo. Eu nunca vou menosprezar ninguém, independente da competição. Então, assim, eu coloco assim, eu falo assim, Deus, me ajuda a vencer mais um gigante como Davi venceu. Então, assim, eu entendo todo o treino da outra pessoa também. Então, assim, eu me vejo assim, Deus, me ajuda a ter força assim como Davi foi. E a história de Davi, ele venceu o gigante com uma pedrinha. Então, pra gente entender a magnitude de Deus, assim. Então, eu sempre faço orações durante a competição, porque isso me deixa mais leve. Isso é o que faz sentido pra mim, porque todo o meu propósito é honrar a Deus. Tudo que eu faço é entendendo que Ele me deu e eu quero servir, agradecer Ele da melhor maneira possível. Então, se Ele me deu a força que eu tenho, se Ele me deu a disciplina que eu tenho, se Ele me deu o clube onde eu tenho, os amigos que eu tenho que fazer de tudo para honrar Ele também. Então, por isso que tudo que eu faço, eu quero fazer com excelência, porque eu sei que isso é uma forma de honrar a Deus também, ser grata a Deus. Porque imagina, você dá uma caneca para mim e aí essa caneca eu começo a usar de qualquer jeito. Eu não tô sendo grata a você. Então, tudo que Deus me dá, eu quero cuidar da melhor maneira possível para poder mostrar minha gratidão para Deus. Então, assim, tudo isso faz parte de um combo maravilhoso que se torna Deus. E aí as coisas ficam muito mais leves, porque eu entendi que quanto mais intimidade com Ele eu tenho, mais leveza eu tenho. Menos aquelas vozes de, ai, você não é capaz, ai, você não consegue, ai, porque aconteceu isso, se calam. E assim, isso deixa tudo mais leve. Eu entendo muito bem o que você falou e realmente faz todo sentido. Aí você chegou na igreja lá, foi pesquisando as igrejas. Menina, eu passei na frente da igreja. Eu olhei assim e falei, rapaz, é uma igreja aqui pertinho de casa. Aí passei e foi lá que na primeira vez, que eu tava na igreja, a pastora Dani Vargas falou assim, você já teve o seu TSD? E eu cresci na igreja, na minha cabeça eu sabia tudo que era tudo que era de igreja. Aí ela chegou, TSD, eu falei, o que é TSD? Ela falou, tempo a sós com Deus, que é o principal, assim, da questão do evangelho, assim, de você ter um tempo com Deus. Isso é o principal. Não adianta nada você ir para a igreja e não tá tendo seu tempo a sós com Deus, seu secreto com Deus. E aí foi onde eu me peguei e falei, cara, é aqui que eu tenho muita coisa para aprender. E na Batista Atitude, né, foi onde eu aprendi muita coisa e até hoje eu aprendo. Como é gratificante. Hoje em dia, eu tô até com um projeto dentro do clube, que é o Casa de Fé, e aí eu tô podendo compartilhar tudo que eu aprendi, porque tudo que tá me ajudando, tem muitos outros atletas lá menorzinhos, mas da galera da base, que estão se identificando também. Então, eu acredito que tudo que fez bem para mim, não é justo ficar só para mim, eu tenho que compartilhar. Até porque é isso que Jesus nos manda, fazer o ID. Então, assim, não é justo tudo que eu aprendi ficar só para mim. Então, assim, é um momento ali onde todo mundo pode desabafar, todo mundo pode falar. Inclusive, um beijo para todo mundo que tá indo, eu amo vocês. Eu escutando essas coisas, eu fico até pensativo, né? Porque realmente tudo que é bom você tem que compartilhar, né? Coisas ruins você absorve e esquece, coisas boas você joga para fora, para outras pessoas, que é assim que a gente consegue impactar de uma forma positiva o mundo, né? E, cara,
Essa mão aí, como é que tá? Mostra aí pra gente. Estou com uma cicatriz aqui na frente. E aí tem uma outra aqui do lado. Eita. Foi essa história aqui, filha, é testemunho de Deus também. Então, conta pra nós aí essa mão aí, que eu vi que você operou a mão, aí eu pensei que já tava boa, e quando eu fui ver, tava ruim ainda. Fala pra nós aí que essa história aí, realmente, eu não sei ela detalhada, eu acho que quase ninguém aí sabe, né? E agora a gente vai ter a honra de saber aí detalhadamente como foi esse processo aí todo dessa lesão. Foi tua primeira cirurgia aí? Segunda. Eu já fiz uma artroscopia no joelho, mas bem rapidinho. A artroscopia é só uma limpeza bem e volta rapidinho? Então o negócio aí foi sério. Não, hein? esse aqui... É porque você tá comparando com a da sua mão. Ah, é? Se você for fazer... É complicado o joelho. Não, depois da cirurgia da mão, assim... O que aconteceu? Eu estava fazendo um treino técnico com o meu parceiro Rock, que me ajuda muito. E aí eu tava treinando com ele, tava fazendo as partes táticas ali, eu joguei ele. E nisso eu não lembro se eu caí ou não, mas não teve nenhum movimento brusco, assim. E aí eu comecei a sentir dor no meu punho. E eu assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí fiz uma bandagem ali na hora, pra não parar de treinar. Continuei treinando. Passei no médico, aí o médico falou, cara, não teve nenhum trauma, não aconteceu nada, então provavelmente alguma parte ligamentar, alguma coisa do tendão, faz a bandagem e vamos embora. E eu ia pra Croácia. Aí eu falei, tá bom, vamos embora. E aí era isso, às vezes tomando remédio pra dor, tudo óbvio, gente, jogo limpo, pelo amor de Deus. Aí tomando remédio pra dor, assim, pra me ajudar. Aí fazendo bandagem, treinando. E não parava de doer, doía. Mas assim, eu falava, Deus, tá nas tuas mãos. Tudo eu faço, eu entrego pra Deus. E aí, lutando, fui pro Grand Prix da Croácia. E aí eu já tava com a mão toda amarrada. E aí, lutando e eu entregando pra Deus. E era tão louco que durante a competição eu não sentia nada. Assim, de tão como Deus estava cuidando. Assim, na competição em si eu não sentia nada. Fui lá, medalhei no Grand Prix da Croácia. Fiquei em terceiro. Qual ano? Foi ano passado. Ano passado. Medalhei no Grand Prix da Croácia, voltei. Aí já tinha um brasileiro. Aí foi o primeiro brasileiro. Não, foi o troféu. Primeiro teve o troféu. Aí continuando treinando. E no treino doía absurdamente meu punho. Meu punho não melhorava. Só que assim, era treino, físio, treino, todo o tempo. E aí era assim, amarrava e tipo, Giovana, deve estar melhorando porque você está treinando. Então, vambora. E eu, tá bom, vambora. E no treino, chorava de dor. Tinha treino que eu não conseguia terminar. Mas vambora. Não pode parar. E eu, vambora. E assim, tudo entregando para Deus. Foi pro troféu, tanto até que eu fiz também uma entrevista com você, eu falei que o troféu que eu fui campeão foi muito mais sobre mim do que sobre qualquer outro adversário, porque eu tava com o punho machucado. E foi indo, a mesma coisa o brasileiro, e em nenhum momento, tipo assim, no treino doía muito. E na competição em si, eu orava tanto para Deus, pedia tanto, que eu não sei se Deus liberava tanta adrenalina no meu corpo, que eu não sentia dor nenhuma durante a competição. E aí, beleza. Aí a galera lá do Flamengo, a parte médica, falou, Giovana, não tá melhorando nada, acabou as competições principais, que era o troféu brasileiro, vamos fazer exame. Aí quando eu fiz a ressonância, deu que eu tava com o punho quebrado. Meu punho estava quebrado em vários pedacinhos, um osso da mão. E aí, galera, para tudo. E eu tava treinando para ir pra Rússia, que teve uma competição na Rússia. Aí, quando saiu o laudo mesmo que tava lá, fratura, todo mundo, para tudo, esquece viagem. Não, vamos fazer. Aí, comecei a passar com o especialista. Aí, o especialista logo que me falou, a gente vai ter que operar. E eu assim, como assim? Até ontem eu tava treinando, como que eu vou ter que operar? Ele, a gente vai ter que operar. E aí começou todo esse processo, eu operei com a equipe toda médica do Flamengo, o especialista, a doutora Adalto, que é um fofo que me ajuda muito. Fez um trabalho surreal. Eu entrei para cirurgia achando que era só a parte óssea, né? E aí ele falou, ó, que se tudo der certo, a gente tá indo para fazer 2 furinhos só, fazer tipo meio que uma artroscopia igual do meu joelho, mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Qualquer coisa, se tiver muito ruim, a gente vai ter que abrir sua mão. Eu, tá bom. Aí, quando eu voltei da cirurgia, eu falei assim, cara, e aí? Falei pra minha mãe, e aí, o que aconteceu? Ela, tiveram que abrir o seu punho. Porque toda a parte onde o meu corpo, onde estava quebrado, o meu corpo não estava entendendo e absorveu. Então, sumiu a parte do osso. E com isso, o meu ligamento ficou solto. Então, a gente não sabe em quanto tempo eu estava sem ligamento, eu estava sem osso, porque a gente só fez a parte do exame quando acabou todas as competições. E aí, assim, o médico ficou assim, Giovana, não dá para explicar como que você estava lutando.
Não dá para explicar. Hoje em dia, eu creio totalmente que foi Deus que permitiu. Porque se a medicina não consegue explicar, a única explicação que tem é Deus. Porque assim, o médico falou, Giovana, não dá para entender. Como que você estava fazendo força na sua mão? Como que você estava fazendo isso? Eu não estava sem ligamento, aí o ligamento estava solto. E aí ele fez toda uma parte cirúrgica especializada no esporte, né? Ele explicou que poderia fazer essa cirurgia de várias formas. Se fosse alguém convencional, iria fazer outra coisa. No meu, ele juntou tudo, usou 2 fios de aço, depois ele tirou por aqui, né? E aí reinseriu o ligamento, tô com 3 âncoras no punho. E aí fiz toda a parte do pós-cirúrgico assim, foi muito dolorido, doeu muito. Voltar a ganhar esses movimentos assim de encostar os dedos, nossa, sofrido. Tem uns vídeos que eu postei que parecia que eu dava o comando pra minha mão assim e ela não fechava. E eu assim, meu Deus, eu vou conseguir fechar essa mão de novo? Eu preciso da minha mão pra lutar. E hoje em dia ela tá aqui, toda vez que eu passo no médico, o médico fica mais maravilhado assim, ele fica, cara, nunca vi alguém evoluindo assim. E de novo eu falo, tudo que a medicina não explica é Deus. Então, tudo que eu tô entregando para Deus, Deus tá fazendo 1000 vezes mais. A própria seleção em si, quando eu ganhei a parte da seletiva, era para eu ir para 3 países e no final fui para 11. Então, assim, quando Deus tem um projeto, independente do que aconteça, sempre vai acontecer muito bem, porque tudo que acontece na minha vida, a explicação é Deus, porque é tudo inusitado. Todo mundo fala assim, cara, não tem explicação, como que isso acontece? Eu falo, cara, só Deus na minha vida. E aí foi bem chocante. Aí hoje em dia já tô treinando, né, na parte normal, vamos dizer assim. Tô treinando com os meninos agora que são 7'3", ali, 6'6". Já, porque voltei a treinar tem 1 mês, de verdade, randori, mas óbvio, seguindo toda a parte de uma progressão de carga. Não dá para um pós-cirúrgico você já voltar a treinar com rock, com Viegas, fazer randori. Então, assim, tô fazendo a progressão certinha para poder voltar a competir já em nome de Jesus no final desse mês. Eita! Cara, e é realmente um milagre, sem ligamento e com os ossos todo estraçalhados. É, porque eu imagino, eu tenho várias cirurgias, já quebrei vários ossos, já rompi vários ligamentos e são dores diferentes. Mas as duas juntas deve ser uma... E na mão que estoura a pegada e bota de novo no kimono. Quem é judoca aí sabe, né? Botar a mão no kimono e se manter ali fazendo força e abre, solta e fecha de novo com a mão quebrada e com o ligamento rompido, realmente não dá para explicar, né? Realmente é um milagre. Cara, vamos falar agora aqui, dar uma pausazinha no bate-papo para falar do chocolate, né? Inclusive eu trouxe um kit para você. Eita, que honra! Espero que você goste. Chocolate, a marca aí que nos ajuda a estar realizando tudo isso, né? Tanto a Chocolate como a Bravu. Vou até tirar o boné daqui agora, o programa vai ser de boné. Bravu que tá sempre com a gente, que é uma empresa aí de lycra, restguards. Que me apoia também, graças a Deus. Tem uma parceria, uma parceiraça aí, que é a Giovana aí junto com eles. Cara, os melhores atletas do país usam essa marca, né? Então não dá muito pra falar da Bravu. Se você entrar lá, você vai ver todo mundo da seleção, todos os bons judocas do Brasil. Sim. E do mundo de Bravu, né? Não, e a Bravura ainda, cara, é assim, é um investimento, mas assim, que a lycra dura anos. Porque todo mundo, tipo, já dei presente a Bravura, né, para alguns amigos meus atletas. Aí a galera fala, Giovana, a única lycra que não rasgou, a única lycra que ainda tá inteira é da Bravura. Porque a galera tenta comprar de outras coisas que talvez seja 1000 vezes, tipo assim, vamos na cabeça deles em conta, mas que no final dá prejuízo. A Bravura é um investimento, assim, para você como atleta. A lycra fica lá por anos intacta. Às vezes você vai querer comprar, sei lá, uma mais barata e vai ficar rasgando, e no final tu gastou 1000 vezes mais dinheiro do que investir numa marca certa. A marca que, tipo assim... Hoje em dia eu tava falando pra um amigo meu também que tava perguntando, eu falei, cara, vale a pena. A Bravura, assim, eu sempre tive o sonho de ser patrocinado pela Bravura, né? Postava foto, mostrava. E quando eles me notaram, eu falei, cara, eu não acredito. A Bravura tá me patrocinando. E fiquei muito feliz, porque realmente sempre foi o meu sonho ser patrocinado pela Bravura. A gente vê anos e anos os atletas da seleção usando. E quando chegou a minha vez, eu falei, cara, consegui uma meta que eu queria. Cara, eu fiquei até chato com isso, sabe?
porque eu lembro que eu não era patrocinado por eles, mas a minha esposa, Yasmin, um beijo, era, e aí ela usava o tempo todo, aí às vezes me dava uma de presente. Aí quando o Café com Judô começou a fazer sucesso, uma empresa quis fazer uma linha do Café com Judô, me mandou para me experimentar e tal. Só que eu não vou divulgar isso aqui, cara, porque isso aqui vai queimar o meu filme, não gostei. Porque tudo eu comparava ali com a Bravo, sabe? Que eu tava acostumado ali com aquele tecido leve, com aquela... E chegou minha vez também, né? Então, realmente é muito gratificante ter uma empresa tão boa assim no que faz, ajudando e apoiando o judô brasileiro, né? Que do jeito que apoia uma página, apoia um atleta da seleção, tá apoiando todo mundo. E, cara, eu conheci o CEO da Bravo, que é o Itier, um abraço, meu irmão. O cara, realmente, ele tem uma visão diferenciada. Ele chega nos lugares, o carro topado de produto e sai distribuindo. Ele fala, a minha missão aqui não é ganhar dinheiro, é fazer as pessoas usarem a marca e experimentarem para ver se vão gostar ou não, né? Aí, só que ele sabe, ele confia na qualidade do produto dele, então ele joga ali, porque ele já sabe, ó, tô te pegando aqui, eu sei que tu vai virar refém da minha qualidade, porque realmente é o que acontece, é muito bom. E aí, inclusive esses dias eu ganhei outra lycra, achei muito pesada, que não era da Bravo. Você fica chato, você fica, pô, só quero usar Bravo porque é muito leve, né? Parece uma segunda pele de verdade. O tecido, a durabilidade, como tu falou, não se acaba, parece que não se acaba nunca. Eu tenho uma que eu ganhei do Flávio Canto, que é meu amigaço, de presente, quando ele era atleta. E eu uso ela e parece que ela tá nova. Se eu tenho lycra de 2018, do Incríveis, assim, que até hoje tá ali, intacta. É surreal. E, como eu falei, chocolate, a gente tem. Tô doida também... pra experimentar. Você vai gostar, cara. É diferente. A chocolate também, cara, eu me impressiono com os produtos dela. Ela tem um creme de leite que tu nunca comeu igual. Eu trouxe um pra tu. Tu vai fazer um estrogonofe, qualquer coisa, tu vai dizer... Tu vai me mandar mensagem, vai dizer, Júnior, para tudo. Que creme de leite é esse? É Pode muito deixar. bom. Eles fizeram agora também chocolate na Páscoa, aí perguntaram se eu gostei. Cara, tudo que eles fazem é muito bom. E esse achocolatado deles é diferente, cara. É muito bom. Tem menos açúcar do que o normal, né? O normal que eu falo é as outras marcas, que às vezes usa muito açúcar. É tanto que o Inmetro nem deixa eles botar o alto teor de açúcar que tem nos outros, né? Porque eles trabalham com cacau, com o leite deles é muito bom também, então... É realmente uma marca também que está ajudando muito o judô brasileiro, não só o Café com Judô, mas já está patrocinando alguns judocas do Brasil também aí. Estão realizando competições em mais de um estado, então realmente é legal ver essas marcas, né? Tem a Seda College que está nos apoiando agora também, que é uma escola de inglês lá da Irlanda, e o dono é brasileiro, é aqui do Rio de Janeiro, então é uma empresa aí que está me ajudando muito também. Isso aqui tudo graças a ele. E uma notícia muito boa, né? Essa semana a gente fechou aí também um patrocínio com a Exact Bag, que é uma empresa de mala, como que eu posso te falar? Que protege as malas na viagem, né? Vive acontecendo dentro do judô. O atleta viaja e extravia a mala. Com eles, não. Você contrata eles e a sua mala não vai ser extraviada, eles vão proteger, nada vai quebrar. É como se fosse um seguro, sabe? E Katsu Kimonos, né? Katsu Kimonos está comigo aí desde o começo, acreditou no nosso projeto. Um abraço aí, meu amigo Júnior, tamo junto, xará. E é isso, vamos voltar pro bate-papo. É bom demais falar de quem apoia, porque se não fosse essas marcas, essas 5 marcas, o Café com Judô nem estaria mais existindo, porque foi um projeto, né, que eu apostei tudo, eu larguei tudo que eu estava fazendo para me dedicar nisso aqui e tá dando certo. Como eu falei, graças a Bravo, Chocolate, Seda College, Exact Bag e Katsu Kimonos. Vamos lá, Giovana. E essa competição agora, pode falar? Posso. Eu vou lutar a seletiva do Universiade. Eita, que furada vai ser... pra galera... A galera universitária aí. Vou logo avisando, galera. Furada. Foi a convocada? Fui indicada furada o dobro. Desculpa. Fui indicada e aí a ideia apareceu justamente num período ótimo, assim, que é a minha evolução de carga. E aí vai ser a competição teste, né? Pra gente ver os ajustes finais do punho, o que a gente precisa melhorar. E a ideia é já ir com tudo pra seletiva pra classificar pro Universiade, que é em julho, que é exatamente onde
onde eu vou estar liberada para as competições internacionais, respeitando sempre o tempo do médico, tudo alinhado com o médico. E aí, se tudo der certo, lutar a seletiva, ó, Universiade em julho. O Universiade esse ano é na Alemanha, né? Uma competição aí que a gente tem aí dentro do Brasil, realizada pela CBDU. Ano passado eu pude cobrir o JUBs. O Luciano Cabral, o presidente da CBDU, aí, um cara visionário, que agora ele sai e entra o Alim Maluf, né, que também é outro cara visionário, que era o vice-presidente da CBDU. Então são caras que têm uma visão diferente, cara. Quem foi pro JUBs e vê aquele evento ali acontecendo, você vê que esses caras são diferenciados. E tomara que esse ano eu esteja de novo no JUBs, né? Eu estarei lá também, vou lutar o JUBs. Vai, ó, tomara que eu esteja lá cobrindo a Gigi. Hoje em dia eu defendo a Faculdade Celso Lisboa, né, que está me apoiando nos quesitos de estudos, porque, como eu falei, estudo realmente é uma coisa muito importante. E a Celso tem uma plataforma online que me ajuda muito, assim, que está sendo fundamental para eu fazer. Hoje em dia eu faço marketing. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu adoro a parte assim, de rede social, edição de vídeo. E estou gostando muito da faculdade e agora, tudo que é universitário, eu vou defender a Celso Lisboa. Olha, a próxima funcionária do Café com Judô aí já... Celso Lisboa, uma faculdade aí que é referência no âmbito desportivo universitário, principalmente no judô, quando a gente vê lá Celso entrando, sempre para disputar título, né? Uma equipe muito forte. Ivan Luna aí, um cara que foi técnico da Celso Lisboa aí durante muito tempo. Eu não sei se ele ainda tá lá ainda. Agora tá o Deco, né? O Deco agora, pô, o Deco também, outro cara que tá fazendo acontecer lá um projeto social que era desse tamanho, agora o cara tem atleta em todas as seleções, enfim. Realmente impressionante a Celso Lisboa, realmente sempre investindo e apoiando o judô carioca e brasileiro, né? Sim. Então, espero esse ano estar no JUBs lá, prestigiando a Gigi, apoiando lá o judô brasileiro no meio universitário, que é muito importante, cara. Você vê que com o apoio, por conta do apoio da CBDU, pela magnitude do evento, as faculdades chegam todas juntas ali, sabe? E aí a faculdade vai e toma porrada, aí no outro ano, não, peraí, a gente tem que fortalecer. Aí dá bolsa de estudo para os atletas, para fortalecer o time, né? E aí quem ganha com isso? Os atletas. Porque, pô, tu pode às vezes não estar ganhando salário nenhum, mas se tu tem uma faculdade ali, 4 anos depois tu tem ali uma formação, né? Então é muito importante. Então, Luciano, Aline, vocês são sensacionais, para não falar um palavrão, e eu espero esse ano estar aí com vocês. E aí a Gigi volta agora na seletiva, se tudo der certo, a Alemanha espera a Gigi lá no Mundial Universitário, né? E cara, esse punho te tirou do Pan-Americano, tu já estava classificada direta, né? E galera, para vocês que talvez não conheçam tão bem ou não conheçam a Giovana, ela já ganhou tudo dentro do Brasil no profissional. Tudo. Troféu Brasil, Seletiva Olímpica e Campeonato Brasileiro, que são as competições que você vai... Eu conto nos dedos os atletas do Brasil que ganharam tudo já. Tem atleta que foi para a Olimpíada. Agora em Paris, teve muitos atletas que foram e não ganharam tudo. E tem atleta que foi para Paris e não ganhou nenhuma dessas 3 competições, acredita? Então, assim, ir para a Olimpíada é muito mais do que só ser bom, né? Tem tudo ali envolvido. Sorte, as coisas têm que dar certo, tem que conspirar a teu favor. Enfim, uma série, uma junção de fatores ali que nos 2 últimos anos tudo dê certo. A Gigi ainda não foi para a Olimpíada, mas ela vem dominando o Brasil com uma constância que pouquíssimos na história e, pô, se for comparar mesmo ali título por título, pouquíssimos na história conseguiram fazer o que a Giovana está fazendo, ganhando tudo. Ganhou quantos troféus Brasil, Giovana? Já 2? 3. 3 troféus Brasil. Brasileiro, 3. 4, eu não tô acertando nenhum. E seletiva olímpica, 1. 2. Não é combinado, não. Cara, é bizarro, muito doido isso aí. É muita constância. E os que perderam devem ter ficado em segundo ou terceiro. Foi. Na primeira seletiva que eu fiquei em terceiro. E eu acho que, se eu não me engano, a última que deu assim, eu fiquei em segundo. Caraca, é muita constância
para um atleta só e em um peso que não é fácil no Brasil. Eu conheço grandes atletas do judô brasileiro nessa divisão. Então, assim, a Giovana é uma atleta que, só para vocês terem ideia, agora no Pan-Americano ela ia sem lutar. Por quê? Porque ela ganhou o Double Gold, né? Que era o Troféu Brasil e o Brasileiro. Quem ganhava essas duas competições não é que estavam direto, mas tinha grandes chances de estar direto no Pan-Americano. Por quê? Porque aí eles dependiam que os atletas que queriam fazer seletiva com esses atletas tinham que ter medalha internacional em 2024 ou 2025, ou ter ido para a Olimpíada. Então, assim, a Giovana ela ia direto junto com a Bia para o Pan-Americano e, na minha opinião, seria uma final. E acho que o Brasil todo queria ver essa competição. Eu que estou mais por dentro, essa luta, né? Eu que estou mais por dentro do cenário ali, eu já sabia que você não ia lutar, né? Então, eu já estava imaginando quem seria a outra dobra, quem seria a outra pessoa. Porque eu já sabia da tua lesão na mão, que tu não voltaria agora. Mas, realmente, é impressionante, Giovana. Assim, essa constância, tudo que você faz aqui dentro do Brasil, cara, e eu acho que você é um atleta que ainda tem para evoluir, então esse ano e os próximos, até 2028 aí, a gente pode ver aí uma final de mundial. Não é pensando alto não, é dentro da realidade mesmo, galera, que eu tô falando. É uma Giovana aí até mesmo na Olimpíada, é como ela falou, ela acredita nas improbabilidades que, se você botar mesmo no papel, talvez nem seja tão improvável assim, né? Porque você está num período de evolução ainda, sabe? Quando você me falou essa história aí do Sub-18, enfim. É isso, cara. Vamos lá, vamos perguntar agora em relação, meio que uma junção dessa pergunta. Como é para você saber que você está disputando vaga olímpica com a atual campeã olímpica do peso? Cara, muito que eu vejo é sempre mais sobre mim do que sobre a meu oponente, né? Mas, assim, a Bia, ela é uma referência, ela já era uma referência, ainda mais agora sendo campeã olímpica. E também tá junto com ela nesse processo todo, tá ajudando ela nos treinos, tava com ela na aclimatação. Então, assim, eu vejo muito que é uma honra para mim, porque hoje em dia eu poder brigar com ela, hoje em dia eu poder fazer uma final com ela, é porque eu conquistei esse lugar. Então, acima de tudo, eu fico muito feliz por tudo que eu conquistei, assim como você falou. Mas eu sempre coloco na mão de Deus, assim, se eu tô evoluindo, e é uma coisa natural do nosso esporte, a gente sempre vai ter que lutar contra pessoas. Então, assim, a Bia é uma adversária onde eu vou enfrentar dentro do tatame, mas, assim, ela realmente se tornou uma referência. Ela, a Suelen, as duas fizeram uma história gigantesca na minha categoria, e poder ali agora saber que eu vou poder disputar com ela, para mim é uma honra, porque, assim, foi o que eu falei, cara, eu nunca vou menosprezar ninguém ou ficar julgando a pessoa assim sobre mim, sobre o quanto eu tô treinando, sobre o quanto que eu quero isso. Então, assim, a adversária vai ter várias, assim como já lutei com outras campeãs olímpicas lá fora, como já lutei com pessoas que são referência, a Bia é outra referência e que eu vou lutar contra. E, assim, é o sonho dela, é o meu sonho, ela conquistou o sonho dela de ser campeã olímpica, e agora eu tenho o meu sonho. Então, é uma adversária onde eu vou sempre brigar para conseguir ganhar, né? Porque todo atleta quer ganhar. Então, para mim é só uma honra poder estar nesse meio. É igual quando eu tô num treinamento internacional e uma campeã olímpica vem pedir para treinar comigo. Eu falei assim, cara, realmente, se a pessoa quer treinar comigo, é porque eu tô num patamar que a pessoa, tipo assim, cara, treinar com ela. Então, assim, eu vejo muito mais sobre mim, assim, sobre como eu posso evoluir, igual você falou, como que eu posso chegar lá de maneiras, como eu posso evoluir. Então, cara, é só uma honra para mim poder agora disputar essa vaga com ela, porque eu conheço muitos atletas que o sonho é disputar a vaga. Então, assim, saber que agora eu vou poder disputar, para mim, cara, é um sonho a ser realizado. E, cara, para mim, como espectador e como um cara que tem que acompanhar tudo ali, conhecer um pouco de todo o cenário, eu tô muito ansioso para ver essa luta acontecer aí várias vezes. Porque aí quem ganha... Aí quando o pessoal pergunta, e tu acha que quem ganha? Eu tenho certeza que quem ganha essa luta é o judô. Porque é duas baitas atletas que a gente quer ver se duelando, quer ver se enfrentando. A Giovana tá evoluindo muito.
E é uma luta que todo mundo quer ver, né? Uma luta que já aconteceu lá atrás, mas que agora é diferente. Agora a gente tem uma Bia com back gold nas costas, a gente tem uma Bia bem mais experiente, bem mais madura, e a gente tem uma Giovana que tá num foguete subindo aí a níveis que a gente não sabe onde vai parar. Então é uma luta que realmente, para quem é amante do judô, quando a gente tiver essa luta, é a gente que ganha, sabe? Vocês já ganharam. Eu acho assim, cara, que quando chegar onde vocês chegaram, vocês já ganharam. Vocês já são campeãs da vida. É como eu falei, Olimpíada é algo que é incontrolável, sabe? Não é só ser bom, não é só ganhar. Às vezes acontece do cara ali, sei lá, se machucar no ano olímpico, ter que fazer uma cirurgia, que a gente já viu isso, pô, a gente viu em 2012 a Eriquinha, praticamente a número 1 do mundo, rompeu o ligamento do joelho um mês antes, ir lá fazer os testes olímpicos, o cara mandar ela saltar e ela não conseguir saltar e começar a chorar e ficar de fora da Olimpíada, e nos 45 do segundo tempo a outra atleta assumir a vaga. A gente já viu casos de atleta com a vaga na mão meses antes de ser pego no dope e depois ser inocentado porque o atleta não tinha culpa de nada, foi ali uma contaminação. Quando o atleta é pego no dope, muitas vezes a pessoa acha que o atleta está usando alguma coisa, mas a gente nunca sabe ao fundo o que é, né? Às vezes é contaminado, às vezes ele bebeu na garrafa de uma pessoa desconhecida, às vezes ele tomou um remédio sem saber que era doping. Até pomada entra em doping. Aí muita gente fala assim, mas tem os cursos de antidoping e tal, mas, galera, é uma parada muito complexa. Às vezes é um detalhezinho ali, sem querer, fez o teste, deu positivo. Então, assim, é uma parada incontrolável, onde tudo pode acontecer, inclusive nada de você ir para a Olimpíada ou não. Agora, chegar no nível que a Giovana chegou, que a Beatriz chegou, que os atletas da seleção principal chegou, são poucos. Aí realmente tem que ter talento, tem que trabalhar duro, não é qualquer um, é difícil, entendeu? Eu costumo dizer que chegar na seleção principal tem que trabalhar muito duro, ter muita disciplina e ser bom. Ir para a Olimpíada, aí já não é só isso, porque aí são muitas pessoas que são muito boas brigando por uma vaga, entendeu? E então, assim, eu acho que vocês não têm que ganhar mais nada, vocês já ganharam. Quem ganha com essa luta é o judô brasileiro, é o Brasil, são os espectadores. Se tem alguém que acompanha o judô como eu e não está ansioso por essa luta, não está acompanhando o judô de verdade, na minha opinião. E a Giovana está se recuperando, vai começar agora toda a preparação dela aí para esse Mundial, vai usar aí esse âmbito universitário como treinamento para voltar para o âmbito internacional da FIGE, né? Então, Giovana, eu só olha, tenho... eu vou te falar, já tô sofrendo, tá? A volta é triste. A volta é triste. O Rock tá cuidando bem? Tem que me falar. Que se ele não estiver cuidando bem, se ele não estiver treinando bem com você, eu vou ter que dar uma ligada para ele. Rock, que é o parceiro de treino aí da Gigi, que é um grande amigo meu. Um abraço, Rock, que é um cara muito especial. Deve ter chegado só pra somar lá, né, Giovana? Não, o Rock, assim, ele tem sido muito fundamental, porque eu tava, na época, né, quando o Rock entrou pro clube, ele era um peso pesado, hoje em dia ele já desceu de categoria, mas eu tava precisando de um parceiro ali, e aí o Rock veio pra somar, assim, junto comigo, né, ainda mais nessa volta, porque todo mundo sabe que quem já operou, ou ficou um tempinho parado, todo mundo, pós-pandemia, assim, viu que quando volta pra pegar o ritmo de novo, eu já tô na segunda semana de preparação, e assim, o Rock tem me ajudado muito, tipo, de eu estar cansado, ele me dá um tapa, bora que eu não vim aqui à toa, bora que você vai conseguir isso aqui de novo. E eu, tá bom, eu vou conseguir. Então, assim, o Rock, do jeitinho dele, ele me ajuda muito, assim, tanto na parte motivacional como no treino mesmo, assim, ele é o meu parceiro fechamento, né? Todo atleta normalmente tem já o seu parceiro que todo mundo já sabe, então o Rock é o meu parceiro e que me ajudou muito, desde que ele chegou no clube, assim, ele foi totalmente fundamental para me ajudar também a ter uma realidade, porque querendo ou não, eu não tinha, o Rock, ele é um pouquinho mais baixo do que eu, e tem, por exemplo, a Japa, a maioria é tudo baixinha, então assim, eu precisava também de ajuda na questão da estatura, ele é canhoto, que é minha grande dificuldade, não tinha ninguém mais pesado, canhoto, tem o Marcelo, e eu não tinha mais outra pessoa, e o Marcelo, pô, fortíssimo também, assim, mas não, a altura ainda não batia, então o Rock, cara, ele veio na medida certa para me ajudar no tudo que eu tava precisando ali. Aí o Rock, como meu parceiro canhoto, me ajudou muito, assim, no que, pô, faz isso, faz aquilo, isso aqui me atrapalha, isso daqui é bom para mim, então, tipo, me ajudou muito. O Rock, cara...
E, cara, se eu vejo o Rock realmente aquilo que você falou, ele tem um estilo de judô ali que te ajuda muito. O estilo de judô, por exemplo, já que você citou do Marcelo, não é um estilo de judô que eu vejo tanto assim no Mar de 78, entendeu? Não condiz com a minha realidade, assim. O Marcelo é supina, joga todo mundo pro alto, faz sodê. O Marcelo tem um monte de golpe. Uma explosão física que você não vai ver nas garotas. O Rock já é um estilo de luta que vai comendo pela beirada, um gole manga de canhoto ali, que é... te mata chato. Que é da tua dificuldade, né? E aí, se tu pegar realmente as japas, realmente a Sônia, que é campeã olímpica e mundial, é muito parecido, né? Sim, por isso que o Rock ele veio na medida certa. E, cara, ele tá sendo fundamental em toda, assim, a minha volta, a comissão técnica, o meu preparador físico, que é o Mike. E, assim, eu faço toda a parte física também aqui no Maria Lenk, né? Que a gente tá gravando aqui na Barra, pertinho. E, assim, todo o apoio também do time Brasil nesse suporte da parte física, assim, a estrutura de quem já conheceu o Maria Lenk é surreal. Então, assim, poder também estar junto com o time Brasil, que me dá todo esse suporte na parte física, e aí a parte específica de judô é toda lá no Flamengo. Então, assim, tá sendo muito desafiador. Todo atleta, quando volta de cirurgia, sabe o quão desafiador é vencer barreiras, assim. Ainda mais o medo que às vezes acontece alguma coisa na luta, direto. Eu tô fazendo um randori, aí alguém mexe alguma coisa que antes doía, aí eu fico... Aí eu vou ver, não dói mais, dá pra fazer. Então, assim, todo esse processo de volta, toda a galera, assim, a comissão técnica, minha fisioterapeuta, meu Deus, eu não posso deixar de falar da minha fisioterapeuta, que ficou a Milena. Um beijo, todo mundo cuidar, assim, todo mundo Cardone, todo mundo tá me ajudando. Cara, eu não tenho palavras só pra agradecer, porque, olha, a Milena também, várias vezes, ela, bora, que você vai voltar, bora, e tinha dia que doía, que dava vontade de chorar, às vezes eu chorava, ela enxugava minha lágrima, mas bora que você tem que continuar, você não pode parar, isso não vai fazer você desistir. Então, assim, a Milena foi muito fundamental nessa parte toda, assim, ela ainda tá na frente de toda essa minha recuperação, direto tá no tatame, fica olhando meus treinos, tá lá me acompanhando, puxa minha orelha quando às vezes eu não consigo fazer todos os exercícios da maneira certinha ali, que todo fisioterapeuta fica olhando cada detalhe, assim. Então, o Mike, que é meu preparador físico, que me ajuda muito no contato muito próximo, assim. Sou muito grata a toda essa equipe. Cara, por trás tem uma multidão, um batalhão de profissionais aí ajudando. Tem mais alguém, assim, alguma empresa, alguém que te ajuda, que tu queira divulgar aí, que tu queira falar, agradecer? Hoje eu hoje me vejo como a ponte para, sabe, pro atleta se divulgar, pro atleta tentar ali crescer, ganhar algum tipo de visibilidade. Eu acho que minha missão é essa, entendeu? Sim, hoje em dia de marcas que me ajudam realmente é a Bravo, que tá junto comigo já há uns 3 anos por aí, e eu sou assessorada pela 360 Sports, que é a galera que tá me dando todo um suporte, assim, nessa parte de bastidores de atleta, assim, que eles realmente me ajudam muito. Tem alguém que me ajuda na rede social, tem o Renato, que é a parte pessoal, em tudo, tipo... questão de passagem, ele vê essas coisas para mim. Tem o Igor, que é a parte mais administrativa, assim, sobre contrato, para fechar parceria, sobre todas essas partes burocráticas. Eles me ajudam muito a poder ser só atleta, porque ninguém, tipo, quando a gente é atleta, ninguém pensa, tipo, pô, ainda tem 1000 coisas de vida adulta para fazer, não é só ser atleta. Então, assim, a 360 me ajuda muito também, que é a assessoria que me acompanha, que tá junto comigo. E, por enquanto, são essas marcas. Quem ainda se identificar aí comigo, olhar aqui, Giovana Santos também está aberta assim para ajudas que todo atleta precisa, porque todo mundo fala, né, você é só atleta, demanda muito mais coisas, e quando a gente começa a ver no cenário marcas que apoiam o nosso esporte, o Brasil ganha em si, porque o Brasil é uma potência em qualquer tipo de esporte. Os brasileiros, eles têm a maior diversidade genética que tem. Então, quando tem marcas que entendem esse apoio para o esporte, o Brasil cresce gigantesco. Tipo, a galera entender como que o esporte ele é um caminho para muitas pessoas que às vezes não tinham nenhum sonho de uma faculdade, não tinham nenhum sonho, às vezes, de entrar para uma força armada. Hoje em dia, eu estar na Marinha, que era meu sonho, cara, a Marinha é um apoio gigantesco. O projeto ProOlim, sou totalmente grata, e eu sempre vi os atletas na Marinha assim, cara, um dia eu quero chegar na Marinha. Então, assim, a Marinha que me ajuda muito, que tem o projeto. Então, assim, é muito legal ver essas marcas que apoiam, porque é isso que a gente precisa. A gente tem totalmente uma potência nas mãos, assim, muitas vezes a gente não deslancha, porque tem marcas que ainda não entenderam isso.
Giovana, você é terceira sargento da Marinha, né? Terceiro sargento da Marinha. Terceiro sargento da Marinha do Brasil. Nossa, que legal, cara. Isso realmente é um apoio muito importante aí. A gente tem que ressaltar, a Marinha do Brasil, muito obrigado por apoiar aí a Gigi, porque realmente eu acho que esse apoio aí é essencial, crucial na carreira de qualquer atleta, né? Tem o Flamengo também, que é o teu clube aí que te apoia, então já falei do Flamengo. E é isso, cara, e quando você fala aí quem quiser ajudar, eu vou falar o seguinte, cara, eu acompanho a Giovana nas redes sociais, ela tá fazendo marketing agora, tá explicado por que ela é tão boa lá. Ela é boa lá na rede social. Quando eu falo boa, é que ela faz um trabalho maneiro. Ela não é só a campeã. Ela sabe trabalhar lá nas redes sociais. Ela sabe fazer uns vídeos legal. Ela mostra a rotina dela. Ela sabe divulgar as marcas. Ela trabalha bem, sabe? Então, vocês não vão se arrepender. E aquilo que você falou, cara, eu vou tentar explicar de outra forma a mesma coisa. Tem muitas marcas que elas não entendem de publicidade, sabe? Na verdade, a maioria, o que elas querem? Elas querem que você venda para ela. A gente não tem que vender para a marca, sabe? Quando eu falo a gente é porque eu também trabalho nesse lado, mas vocês atletas principalmente, vocês têm que fazer a marca ser vista. Por que a Bravo hoje é tão vista? Porque o cara foi lá, ele fez um investimento e aí, o moleque lá do Sub-15, do Sub-18, ele quer usar Bravo porque os atletas da seleção brasileira usam Bravo. Mas por quê? Porque o cara foi lá e apoiou os atletas da seleção brasileira. Então, assim, já teve marcas que falam, mas tu acha que consegue vender quanto por mês pra mim? Ei, peraí, eu não sou revendedor não, cara. Eu vou fazer publicidade, eu vou fazer tua marca ser vista. Tua marca vai ser vista por toda a família do judô. E aí, com essa visibilidade, tua marca tá ali na cabeça das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, uma marca de alimento, a Chocolate vai patrocinar a Giovana. O pessoal vê a Giovana bebendo chocolate ali todo dia ou algumas vezes na semana na rede social dela. No dia que ele chegar no mercado, que ele vê o chocolate, ele vai lembrar da Giovana e ele, vamos ver se isso aqui é bom mesmo, e vai comprar. E aí, se é bom ou não, aí é o problema da marca, né? Se a marca tá fazendo a parada certinha, se o produto é bom, ele vai ganhar um cliente ali. E é assim que funciona a publicidade. Só que tem muita gente que não entende. Tem muita gente que quer patrocinar o atleta e quer que o atleta seja revendedor da marca. O atleta não é revendedor da marca. O atleta tá pegando a imagem dele ali, tá pegando aquela multicampeã que ganha tudo, aquele tanque de guerra, e tá fazendo publicidade com aquilo ali. Então, assim, a Giovana é um nome aí certo que, se eu fosse uma empresa que gerasse esse tipo de patrocínio, eu não pensaria duas vezes. Mas eu não sou essa empresa, eu sou a empresa que busca o patrocínio e que faz a ponte para ter esse tipo de patrocínio. Então, realmente é um trabalho muito legal esse que você faz no seu Instagram lá. Acho legal, aqueles vlogzinhos, né? Você viajando. Eu me amarro, eu assisto todos. E também pra mostrar, né? Porque sempre foi meu sonho viajar. Então, a gente nunca sabe os bastidores realmente de como é essa parte. Então, assim, eu mostro o que eu gostaria de ver na época que eu era mais nova. E aí, realmente, eu entendo a parte da gente ser, tipo, a gente tá lá pra mostrar a marca, mas a gente também tem que ter o Instagram ativo, querendo ou não, porque hoje em dia é a nossa realidade. Então, é isso que eu me vejo muito assim. Foi uma forma de mostrar quem eu sou e também mostrar que eu tô ali, que eu consigo ajudar empresas também a serem vistas. Porque hoje em dia só... Um exemplo, a gente compara futebol e judô. Uma pessoa que foi campeã da Copinha é 1000 vezes mais conhecido do que alguém que é campeão brasileiro, alguém que é campeão do troféu hoje em dia no judô. Então, assim, o judô, como ele está crescendo agora, a gente precisa também batalhar para ter uma visualização. Então, é isso que eu busco, mas tudo que faz sentido. Eu não vou fazer nada que não faça sentido ou algo que eu não gostaria de ver. Então, assim, eu gosto muito de mostrar o que eu sempre gostava de ver. Quando eu estava viajando na época, eu sempre fazia os vídeos mostrando a questão de viagem, vai para a conexão de um, vai para a conexão do outro, não sei quantas horas no avião, mostrar como que é os bastidores atrás, como é uma rotina de um atleta de alto rendimento. Então, sempre busquei isso nas minhas redes, mostrar quem eu sou de verdade e o que eu gostaria de ver também.
E, Giovana, essa questão do atleta se divulgar, o que você pensa sobre isso? Porque a gente vê que tem muito atleta que se divulga bastante, que trabalha bastante, que busca bastante os patrocinadores, e a gente vê aqui que tem uns atletas que são meio anônimo ali, anônimo, entre aspas, no sentido das redes sociais, que deixa de lado mesmo ali, não tá nem aí, só se preocupa em treinar. E aí a gente também vê ali o público dividido nesse lado. O que você acha? Qual o seu pensamento sobre isso? Cara, eu acho muito que é uma questão do Brasil em si não reconhecer a potência que ele tem. Porque, igual, se você vê os Estados Unidos, eles são apaixonados pelo esporte em si. Eles acompanham o que está passando na TV, eles acompanham tudo. E como a gente tem esse déficit aqui no Brasil da população em si, o atleta, hoje em dia, ele fica meio que refém disso. Porque quando você precisa ser visto para, às vezes, ter um apoio, às vezes, para você conseguir ser visto por uma marca, querendo ou não, você tem que trabalhar com as redes sociais. O mundo perfeito seria o quê? Só com seus resultados, as empresas já querem em cima. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade no Brasil. Então, assim, às vezes, ou você tem que ser um medalhista olímpico para você bombar nas redes sociais sem ter postado nada, ou senão você, às vezes, fica lá e, às vezes, não consegue marcas. Então, assim, o mundo perfeito seria o atleta não ter que ficar refém das redes sociais. Muitas das vezes eu mesmo não consigo postar, mas por quê? Porque eu tô numa rotina absurda de treino, saio cedo, volto tarde, aí eu às vezes não tenho nem mente assim para poder ajudar, tanto que é por isso que a minha assessoria me ajuda muito. Porque tem vezes, semana, que eu tô cansada e às vezes eu tenho até vídeo pronto, mas pô, não consigo prestar atenção no horário porque eu tô treinando, o horário bom que é para postar. Então, assim, o mundo perfeito, cara, seria a gente não precisar disso. Porque as empresas entender, cara, esse cara tá disparado no esporte. Olha isso, olha, ele tá passando na TV. Quantas vezes eu já não passei na TV e a galera às vezes nem sabe. Às vezes nem eu sei que eu passei na TV, a galera é que manda, assim. Então, assim, quando as empresas entendessem isso, que tipo, cara, o atleta tá ali aparecendo direto. Olha isso, ele tá ali, ó. Sport TV, Cazé mostra direto a gente lá. E as empresas não entendem isso. Às vezes eles só olham questão de seguidor. Cansei de ver, tipo, o influencer começou, não falando mal, mas tipo assim, começou agora um projetinho na academia, fez 2 semanas, parou e tá lá, um monte de patrocínio de suplemento. E o atleta que tá lá ralando, mostrando, aparecendo, a gente manda mensagem, a gente nem responde, nem tem um feedback. Então, assim, o mundo perfeito seria a gente nem ter esse desgaste todo. Porque realmente é o certo, a gente já tem um trabalho gigantesco, mentalmente, fisicamente, um desgaste absurdo. E ainda a gente ter que trabalhar as redes sociais é um desafio nosso. Mas, assim, eu reconheço, tem gente que não tem a vontade, tipo assim, não tem essa, como eu posso dizer, é meio travado, assim, não gosta. Tipo, e tá tudo bem, porque a sua função é ser atleta. Você tem que ser atleta. Você disparando, você tem os apoios. Você começa a ganhar uma parte financeira que vai te ajudar. Mas, assim, você poder aproveitar mais um espaço é melhor ainda. Então, assim, eu acredito que o mundo ideal seria a gente não ter que ficar refém da rede social. Seria o perfeito. Mas hoje em dia, com o cenário que a gente tem aqui no Brasil, a gente precisa se mostrar, a gente precisa estar, porque querendo ou não, hoje em dia é só sobre influencer, sobre isso, e o atleta tem meio que tentar aparecer numa brechinha que tem ali, mas eu reconheço que é muito difícil. Eu mesmo, às vezes, não consigo manter uma constância, porque eu tô treinando absurdamente e ali, às vezes, mentalmente falando, não consigo nem pensar em vídeo, não consigo pensar em nada. Aí eu acho que é uma situação onde não tem uma resposta certa, depende do cenário de cada pessoa ali. Igual, eu amo editar vídeo. Por mim, eu ficava editando vídeo, tipo assim, de outras pessoas, mas eu tenho que pensar no roteiro, pensar no que postar, pensar, requer muito tempo. Tanto que você mesmo, o seu trabalho é aqui, rede social, divulgar, mostrar, você só já faz um trabalho gigantesco. Eu tento fazer 10% e já morro. Então, assim, o mundo perfeito seria a gente não precisar, mas é o cenário que a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, e é o que eu tento fazer. Eu falei assim, cara, já que eu vou tentar, e eu tô tentando, tô lá com os meus vlogzinhos, mostrando viagem, tô gravando o dia de hoje pra postar hoje como tá sendo o meu dia, porque eu já fiz academia, à tarde tem judô, então assim, eu tô tentando aproveitar a realidade que a gente tá hoje. Cara, sabia que eu não tinha pensado por esse lado, e tu tem toda a razão. Esse teu pensamento aí, inclusive, eu acho que ele até entra agora em algo. Eu também faço palestras de falar. Eu falo muito sobre rede social, sobre divulgação, já dei algumas palestras. E, cara, agora você me abriu um pouco a mente, né, nessa parte. Realmente, não é só porque você quer o patrocínio, é porque você precisa, você é refém. Tipo assim,
o certo era você ganhar as competições e as marcas te procurarem, mas no Brasil não é dessa forma, né? Então você acaba se tornando refém por essa parte. E eu concordo contigo nesse sentido de que depende, né? Tem atleta, eu conheço mesmo atleta que tem uma condição financeira boa, ele acha que não precisa de patrocínio, só da grana do clube ele mesmo, então ele é tímido, ele não quer aparecer muito, então tá tudo bem. Então, e realmente tá tudo bem. Sim. Mas eu conheço atleta que vem da favela mesmo, que vem de uma realidade difícil, que já passou fome, que já morou na rua e venceu na vida através do judô. E ele vê a rede social como mais uma oportunidade dele crescer um pouquinho mais e mudar a realidade dele, mudar a realidade, às vezes, de outras pessoas que vivem ali no meio dele, que também estão ou saíram também ali da lama, sabe? E a pessoa vai de fundo ali na rede social e tenta fazer aquilo dar certo da maneira que ela acha o certo. E é isso, entendeu? Então, assim, você tem... Depende da pessoa, depende da história de vida da pessoa, depende da necessidade da pessoa e, principalmente, da vontade da pessoa. Tem gente que não tem vontade, eu não quero, eu sou tímido, eu não gosto, eu acho que não vai dar certo. E tá tudo bem, tem a pessoa que, meu irmão, vamos pra cima, é isso aí. E eu admiro muito as duas pessoas, né? Porque, tipo assim, a pessoa que não... Como assim, Júnior? Como que tu admira a pessoa que não quer correr atrás disso? Cara, admiro, porque ela vai ter... um caminho um pouco mais difícil, na minha opinião, sabia? Porque a pessoa que tem os patrocinadores dela ali, a pessoa que consegue uma clínica de fisioterapia, um patrocínio de suplemento, uma agência de viagem... Pô, não vou longe não. Se a pessoa pega uma agência de viagem, a agência de viagem fala assim, cara, eu vou curtir as tuas passagens dos grandes lãs. Pô, nossa, ela vai dar um passo que essa outra aqui... Se essa outra não tiver a condição financeira de pagar, ela já vai ficar para trás. Porque a gente sabe muito bem hoje que nem todo mundo viaja só... custeado pela confederação, né? Tem as viagens de adesão que quando o teu clube não te ajuda, tu tem que correr atrás, tu tem que meter a mão no bolso ali ou fazer o teu merchan para as pessoas te ajudarem. Então, realmente depende muito da pessoa, mas essa parte aí que você falou é algo que talvez eu vá passar dias pensando nisso, que realmente faz muito sentido. A parte que a gente não precisava disso, mas o Brasil é o que o Brasil nos oferece e é o que a gente tem que correr atrás, né? A rede social, ela nos ajuda ali a ir atrás de patrocínio, dessas coisas, enfim. E, cara, mudando de assunto, na verdade, pegando um gancho, você falou que você já puxou um ferrinho, aí veio pra cá, daqui vai treinar judô. Fala um pouco da tua rotina aqui no Rio pra gente, na semana e no final de semana. Assim, a gente vai muito equilibrando de acordo com a parte de competição, né? Agora eu tô fazendo, como eu tô voltando, eu tô fazendo academia 3 vezes na semana, que é segunda, quarta e sexta, que eu venho aqui pra Barra. De terça e quinta eu já faço um trabalho todo de judô desde da parte, mas basicamente sempre é manhã, segunda, quarta e sexta tô aqui, agora é minha realidade, né? Tô vindo aqui, faço academia, aí da academia eu vou pro clube, aí tem toda a parte do almoço lá, eu descanso um pouco lá, e aí a gente tem o treino técnico, 3 horas, e o treino principal, 5 horas da tarde. E aí, de terça e quinta, eu tô fazendo um trabalho voltado para minha resistência, que foi uma das coisas que, querendo ou não, é muito específico. Eu tava fazendo bike o tempo todo do meu pós-cirúrgico, mas quando você vai fazer judô é diferente. Então, eu, junto com a CT, a gente tá fazendo um treino a mais, que eu faço de terça e quinta, eu faço 2 horas um treino específico para minha resistência, aí eu vou pro treino técnico 3 horas, e tenho o treino principal às 5. Então, assim, de segunda, quarta e sexta, eu tenho basicamente minha rotina, que eu saio 8 da manhã, meu treino acaba às 7 horas. Igual hoje, por exemplo, a minha físio é assim que acaba o treino. Então, eu chego em casa 9 horas da noite. Então, tem vários dias na semana que eu fico o dia inteiro na rua. Então, eu lavo um monte de coisa. Graças a Deus, hoje eu tenho o meu carrinho. Aí, eu coloco tudo dentro lá e vou viver minha vida o dia inteiro na rua. Tanto que eu peço desculpa pra quem mandar mensagem no WhatsApp e eu não respondo. Mas é porque tem dia que, cara, eu fico o dia inteiro na função. É treino, aí vai pra lá, aí almoça, descansa. Que todo sonequinha, atleta de judô ama, né? Tatame vira cama. Então, assim, a gente acha um cantinho, descansa. E aí eu tô seguindo
nessa pegada, assim, óbvio. Nesses meio termos que eu tô no clube, tem espaço da fisioterapia. Igual hoje, por exemplo, vou fazer o pós-treino, que daí já é uma parte já de recovery pro punho, para recuperar, para soltar. E aí eu tô seguindo nessa batida. E dentro do clube eu tenho nutricionista, psicóloga, a Adriana, que me ajuda muito. A Adriana, inclusive, ela é psicóloga da Seleção Brasileira de Judô. E hoje em dia tá lá no clube. Então, assim, ela me ajudou muito no cenário, tipo, quando eu fui pra seleção, as minhas 3 primeiras viagens eu não ganhei, né? Era só Grand Slam, Grand Prix. Ela, Giovana, calma, a seleção vai olhar outras coisas, não vai olhar só você ter medalhado ou não. Então, assim, ela me ajudou muito em todo o quesito mental, que é fundamental para todo atleta. E ela já tem entendido todo o cenário ali, ela conhece vários atletas de judô. Então, Adriana, um beijo especial para você, que me ajuda muito. E aí eu tenho todo esse suporte dentro do clube. Só a parte da academia que hoje em dia eu faço realmente na seleção, que é no time Brasil, mas o restante eu tenho todo o suporte dentro do clube. Você saiu de casa que horas hoje? Hoje eu saí era umas 8 horas. 8 horas. Galera. Eu acho que o que a Giovana acabou de falar aí, ela acaba de responder milhares de brasileiros que falam que ser atleta não é trabalho. Ela saiu de casa 8 horas e vai voltar 9. Então, quem estiver trabalhando aí mais de 11 horas por dia, pode julgar a Giovana. Quem estiver trabalhando menos de 11 horas por dia, não pode julgar a Giovana e nem ninguém do judô brasileiro. Acho que isso que você acabou de falar, essa é a resposta e é a resposta para outra coisa. O pesado é preguiçoso. O pesado só come muito. O pesado treina pouco. Cara, eu já escutei muito isso, sabia? Eu já escutei isso de técnicos de grandes clubes. É sério, é muito doido isso. Mas eu vou te falar, tem uma visão... Não, pode terminar de falar. Desculpa. E, cara, eu cresci vendo o Baby trabalhar, sabe? Muitas coisas que eu vi ele fazendo e muita gente não sabe. Eu, inclusive, até entrei, assim, numa discussão ali na Casé. Muita gente até, pô, Júnior, não se expõe tanto assim, não. Mas foi mais forte que eu, cara. Que eu vi algumas pessoas criticando ele lá. E eu cresci indo pros Troféu Brasil lutar, depois como técnico. E, cara, eu vi o Baby fazer uma parada lá sinistra. O Baby chegava no primeiro dia... E ele vestia o kimono e ele aquecia com todo mundo, ele treinava com todo mundo no primeiro, no segundo, no terceiro, porque tipo é Troféu Brasil e Grand Prix, tudo junto. Aí eu lembro que teve um ano que ele não foi lutar, nenhum dos dois, e ele treinou os 4 dias, só que, cara, quando eu falo treinar, é treinar de verdade, é o cara fazendo um treino ali sinistro. E aí eu conversando com algumas pessoas que são perto do Baby, eu fiz o podcast com o Ilha também no Jubes do ano passado, e ele falou, cara, ele come certinho, ele treina mais do que todo mundo. E aí quando eu vejo alguém criticando... Eu defendo, cara, porque eu sei que não é. Eu sei que vocês trabalham duro, eu sei que vocês fazem dieta, eu sei que vocês treinam muito, eu sei que a vida de vocês é difícil. Só que as pessoas não... Muitos judocas, eu tô falando, não é do que os leigos, a gente tem uma desculpa, né? Que o cara não entende. Então a gente não pode ali... Pô, mas eu já vi judoca, eu já vi técnico grande falar... O pesado não treina muito, não. O pesado é preguiçoso. O pesado é isso e aquilo. E, cara, olha o que tu acabou de falar. Tu sai de casa 8 horas da manhã e tem dia que tu chega em casa 9 da noite. Tu faz fisioterapia, tu faz treino extra, tu faz treino físico, treino técnico, passa por nutricionista. E eu tenho certeza que tua alimentação é toda balanceada ali no que tu precisa. Tu não deve se entupir de besteira. Eu sei, cara, porque... essa é uma visão que eu tenho do Baby de longe, sabe? E eu convivi com alguns atletas do peso pesado, do mais de 7,8 e do mais de 100 quilos já, e eu vejo o quanto esses atletas são dedicados. E inclusive, eu acho que esse foi a minha maior missão de te convidar aqui, foi mostrar para o público que um atleta peso pesado, ele é disciplinado, ele trabalha duro, e eu não sei porquê, mas eu via que acho que a Giovana é a pessoa que... Não que trabalha mais duro do que os outros, mas que tinha mais esse tom de disciplina, de trabalho duro, assim, que eu enxergava ali, sabe, no momento. Então, eu vou convidar ela, vai que dá certo e tal. E deu certo, né? Foi muito bom aqui estar contigo e falar sobre tudo isso, sobre tua rotina, sobre tua vida. E, cara, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo, né? Eu, às vezes, faço no meio do programa, às vezes eu faço no final. Que se você tivesse que falar agora
pra Giovana lá do Sub-18, do Sub-15, o que você falaria? Nossa, que difícil. Eu só acho que eu falaria, tipo, confia, acredita, porque essa parte de, tipo, da minha mãe não deixar, eu sofri muito na época, mas hoje em dia eu creio que faz parte da minha vida, da minha história, da minha superação, assim, mostrar que se você é dedicado, se você faz tudo direitinho e entrega para Deus e vive o propósito de Deus, meu irmão, é só deslanchar, assim, porque eu acho que seria isso, porque muitas das vezes eu duvidei, né? Eu duvidei, assim, será que realmente o judô é pra mim? Será que é porque eu via todo mundo ganhando as coisas e eu ainda tava nada ainda, nem competia direito. Então, eu acho que eu só iria falar, cara, acredita e confia que vai dar certo. E se fosse para falar pro público de casa algo assim que você tem no seu coração, que você acha que o público às vezes tem uma sub-15, mais de 64 quilos te assistindo. Inclusive, teve uns amigos meus lá do Nordeste que falaram: sou muito fã dela, sou muito fã da... Porque é um grupo de pessoas que são fã do peso pesado, e aí eles têm as referências deles ali e tal. E aí, o que você fosse falar para essas pessoas, o que você falaria, sabe, assim, em relação a tudo que você já viveu na sua vida, dentro do judô, principalmente? Eu acho que até linkando o que você falou antes sobre a visão do peso pesado do Brasil, né? Hoje em dia eu vejo a dificuldade do peso pesado porque a gente é muito grande. Aí não dá para comparar um peso pesado com 60 com 66. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa adaptar. E a galera às vezes não enxerga isso, porque às vezes a gente não se sente meio que acolhido. Porque às vezes assim, vamos lá, fica saltando aí. Pô, eu tenho artrose no joelho, não tem como eu ficar saltando, pulando. Mas tem como adaptar. E foi muito isso que eu vi. Então, assim, eu queria falar pra galera, assim, cara, não desiste, mas ache o meio de você fazer. Não é porque deu um desafio que você não consegue fazer, busca outro jeito. E, acima de tudo, não se compara com ninguém. Não se compara porque Deus tem o tempo de cada pessoa, cada um tem o seu caminho. Se eu fosse só pra me comparar, eu não teria nem aqui conversando com o Juninho. Mas não se compara, viva o teu processo, sempre dê o seu 100%. Vê se você consegue fazer um pouco mais. Se você não está conseguindo fazer o que o seu técnico manda, pede ajuda para ele, fala, como que eu posso adaptar? Para você viver o seu processo e você poder viver 100% dele. Porque, assim, não se coloca limite, não é porque você é peso pesado que você não consegue treinar o tempo todo, fazer tudo. Você consegue adaptar, fazer com que você consiga fazer o mesmo trabalho, às vezes, no grupo muscular de uma maneira diferente. E aí estudar para você conseguir treinar da melhor maneira. Então, assim, não é porque alguém mandou fazer algo que você não consegue, você tem que parar. Você tem que buscar o seu jeito de fazer para você conquistar e você não parar. Para a gente parar com essa visão que peso pesado não faz nada. Às vezes, as pessoas pedem pra gente fazer coisas que a gente não consegue fazer, mas que a gente consegue adaptar. Então, assim, é treinar sempre cada vez mais, buscar cada vez mais e viver o teu processo, o teu momento, porque cada um tem o seu jeito. Deus tem um propósito para cada um e no tempo dele. Então, assim, não se compara com ninguém, viva o teu processo. Viva o teu momento, entrega para Deus, porque Ele faz acontecer. E, cara, pra gente... Eu sempre me despeço brindando com a caneca. Hoje eu quero fazer diferente. Eu quero como assim... que tu faz sempre. O coração coreano. Aqui é a marca da Gigi. Pera aí, calma, fecha a mão. Aqui assim. Eu não sei fazer. Assim. Pera aí, assim, né? Isso, aí. Vamos terminar o programa hoje fazendo o coração coreano. Obrigado, Gigi. Muito obrigado. Foi uma honra e um prazer enorme estar aqui contigo. Te desejo todo o sucesso do mundo e, como eu te falei, tu tá em evolução. E tomara que eu lá da Casé TV ainda possa comentar, eu e todo mundo, né? Possa comentar e ter muitas emoções ainda com a Giovana e que a Giovana possa viver esse propósito de Deus durante muitos anos. Muito Amém. Obrigado, foi uma experiência e um aprendizado enorme estar com você aqui hoje. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço todo o carinho. Valeu, gente. Galerinha! Tchau!